Você conhece o Biratã de Ambrósio? Então, vamos conhecer? O Biratã de Ambrósio nasceu em 8 de dezembro de 1932, na cidade de São Paulo. É um matemático e professor. Dentre suas formações, destacam-se bacharel em matemática, ciências e letras, licenciado em matemática, bolsista do governo italiano, doutor em matemática pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, entre outros. É um teórico da educação matemática e um dos pioneiros no estudo da etnomatemática. Em 2001, foi laureado pela Comissão Internacional de História da Matemática com o Prêmio Kenneth O'Meara, por contribuições à história da matemática, e em 2005 ganhou da Comissão Internacional de Instrução Matemática a medalha Felix Klein, pelo reconhecimento de suas contribuições no campo da educação matemática. Hoje, aos 86 anos, o Biratã de Ambrósio é professor emérito de matemática da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e professor do programa Pós-Graduados em Educação Matemática da Universidade Bandeirante de São Paulo. Depois de tantos estudos sobre a matemática, vamos entender agora como tudo começou, como o Biratã de Ambrósio se apaixonou pela matemática. Seu pai era professor, e isso de algum modo teve influência. Seu pai dava aulas de matemática aos sábados para adultos se preparando para concursos, carreiras que exigiam muita matemática financeira. Um dia seu pai o perguntou se não queria ajudá-lo com as aulas, passando as atividades para os alunos. Na época, o Biratã de Ambrósio tinha entre 16 e 17 anos, e como ele mesmo diz, foi aí que começou a sua carreira. Seu pai aplicava os exercícios e ele resolvia com os alunos explicando a matéria, e assim se entusiasmou com o relacionamento entre professor e aluno. Nesse contexto, se definiu a vocação para ser professor de matemática. Vejamos agora algumas de suas contribuições. Ele foi um dos fundadores da área da educação matemática, com a criação do IMEC, Instituto de Matemática e Estatística da Unicamp, que se tornou a melhor biblioteca de matemática da época. Trouxe também um novo olhar para a comunidade da educação matemática, no que se refere à compreensão de como as ideias matemáticas são geradas e como elas evoluíram ao longo da história da humanidade. E foi também um dos pioneiros do estudo da etnomatemática, sobre a área da educação matemática, estudando o mundo afora e considera a cultura como seu centro de saber. Vejamos o motivo por que devemos conhecer o professor Biratã de Ambrósio. Ele contribuiu para a pesquisa transcendente à área da educação matemática e essencialmente um filósofo. Seus estudos da educação matemática escolar refletem o papel de um mundo complexo, caracterizado pela instabilidade e por uma distribuição desigual de bens e privilégios em todas as regiões, países e sociedades, ao focar sua atenção no desenvolvimento da cultura e ampliar a concepção de educação matemática. A matemática vem passando por uma grande transformação, isto é absolutamente natural. Os meios de observação, de coleção de dados e de processamentos desses dados, que são essenciais na matemática, mudaram profundamente. Não que se tenha relaxado o rigor, mas sem dúvida, o rigor científico hoje é de outra natureza. De Ambrósio, 1996.